falar sobre a crítica do outro, ele traz a história de um casal, que é o John e a Melody. E ele fala que conheceu esse casal, que no início um exaltava o outro, um era o reforço positivo do outro, e como eles se completavam e se amavam. Quem nunca ouviu essa história, né? Porque relacionamento no início é tudo mil maravilhas. Mas depois, passar um tempo, ele fala que, por exemplo, o controlador da Melody irritava o crítico do John. E ali começaram as brigas, né? Eles começaram a se estranhar. Então ficou um olhando o sabotador do outro, expondo o sabotador do outro. E aí logo eles começaram a se estranhar. E ele fala que fez um trabalho com esse casal todo, né? Para eles se reconhecer e teve que resgatar o relacionamento lá no início e lembrar por que eles se admiravam, né? O que chamava a atenção? Qual que era o que chamava a atenção um no outro? Por quê? Porque ele fala que quando entra o sabotador, quando a gente começa a olhar o sabotador do outro e apontar o dedo na cara do outro, é teu crítico falando, né? E aí eu lembro que quando eu aplicava treinamento para supervisores, coordenadores, todos eles tinham equipe. E eu falava muito em treinamento assim, quando você aponta o dedo, você não resolve o problema. Então, assim, quando você fala para alguém, né, que fulano é assim, essa pessoa é muito folgada. Então, assim, quando você julga alguém, você não desenvolve. É como se você colocasse, tampasse, assim, o desenvolvimento daquela pessoa. E como líder de equipe, isso não pode acontecer, porque daí eu vou perder o funcionário, eu vou perder a pessoa, né? Então, assim, ao invés de apontar o dedo, por que você tá falando que ela é folgada? Porque ela chega atrasada. E por que ela chega atrasada? Muitos nem sabiam a história da pessoa, entendeu? Então, assim, entenda os motivos. Às vezes, um ajuste mínimo de horário pode mudar e fazer com que ela chegue no horário. Então, assim, entender o real motivo por que as coisas acontecem, quando você é um líder, é melhor do que simplesmente apontar o dedo e falar e julgar e determinar que a pessoa é folgada. A pessoa ela tem comportamentos e para desenvolver, se a gente aponta o dedo, você não desenvolve, entendeu? Então, assim, é igual quando a gente julga nossos filhos também. Esse menino é preguiçoso, né? Então, por que você fala que ele é preguiçoso? Porque não lava a louça, não arruma a cama. Então, o que a gente pode fazer junto para melhorar e desenvolver? Então, como líder, a gente tem que ser responsável e não ser o primeiro a apontar o dedo. E isso diz muito sobre criticar o outro. Quando você critica o outro, você não está resolvendo problema algum. Você está colocando um tampão ali naquele buraco e ele vai continuar lá, entendeu? Não vai ter solução. Então, se você é um líder, se você é uma mãe, é isso que você quer? Que teu filho não cresça, que não desenvolva, que o seu time não cresça, não desenvolva? Então, vai ser importante você não ter esse preconceito. Você tem que entender que você faz parte daquele desenvolvimento e o que você pode fazer para ajudar. Esse também é muito louco, né? Que é o criticando a circunstância. Quantas vezes você pensou, eu vou ser feliz quando tiver o melhor emprego? Eu vou ser feliz quando estiver fazendo faculdade. Eu vou ser feliz quando tiver um carro. Eu vou ser feliz quando casar. Eu vou ser feliz quando tiver filho. Ou seja, você culpa a circunstância, né? Sendo que felicidade não tem nada a ver com ter, é ser, né? Ser feliz, não é ter feliz. Até o nome já diz, né? Eu vou ser feliz. Então, para ser feliz, você precisa ser e não ter. Então, assim, a felicidade é muito mais um estado de paz, é um estado de paz interior. Então, não tem nada a ver com conquista. Ele até fala assim que, por exemplo, você fala que vai ser feliz quando tiver, sei lá, concluída a faculdade. Você vai concluir a faculdade, teu crítico vai olhar para você e vai falar, tá, maravilha, mas você acha que com essa faculdade você vai aonde? Você vai ter que fazer uma pós-graduação. Você vai ter que fazer, sei lá, um PhD. Ele vai estar sempre te cobrando mais e vai deixar você comemorar 1 ou 2 dias e depois você vai ter que buscar mais. Mas o crítico é bom, porque tá me desenvolvendo. É bom até que ponto? Porque também tá apontando o dedo na tua cara o tempo todo e tá falando que você não tem que ser feliz e nem relaxar agora, entendeu? Que você tem que estar sempre buscando. E depois a gente vai se aprofundar mais no sábio, daí vai fazer sentido, tá? Esse contraponto entre o crítico e o sábio.
Então, isso que ele fala da circunstância, quando você olha e fala assim, nossa, mas todo mundo na minha idade já casou e tem filho e eu ainda nada. Então, assim, quando você olha para o todo, né, a mãe do Cris já dizia, você não é todo mundo, meu filho. Então, assim, quando você ficar olhando o todo, olhando o outro, que o outro conquistou e você não conquistou, isso é o teu crítico criticando a circunstância. Bom, né? Muito legal esse ponto de vista, gostei bastante. E aí ele encerra esse capítulo falando pra gente nomear o sabotador. Esse sabotador crítico, ele fala para você pôr um nome, ele chamava dele de executor. Não sei se vocês lembram em vídeos anteriores que ele recebeu muita crítica da forma que ele se expressava para os amigos dele da faculdade, né, querendo dizer que ele era superior a eles, né, com aquela arrogância, né, intelectual que ele tinha, e aquilo meio que deixava os amigos dele inseguros, e ele recebeu essa crítica na roda lá da faculdade, quando teve a dinâmica, né, de relacionamento interpessoal. Então ele fala assim, por isso que ele colocou executor, porque executava o outro, né, esse crítico, e principalmente esse do outro, ele causa muito trauma na vida do outro. Se você for um líder, se você for uma mãe ou um líder de equipe, você tá causando muito trauma. E isso faz mal. Então, por isso que é importante a gente tentar reconhecer esse crítico. Por isso que ele fala, nomeie ele, para quando ele aparecer, você expor. E essa dica, para enfraquecer, você vai ter que reparar no teu comportamento. Então, tem que racionalizar o seu comportamento. Então, quando você tiver... Ele fala principalmente para anotar. Se você querer discutir com alguém, ele falou, normalmente é o crítico falando. É o seu crítico e o crítico da outra pessoa. Ainda mais aquelas discussões exaustivas, sabe? Que todo mundo fala, eu estou certa. É óbvio que eu estou certa. Você pode ter certeza que teu crítico tá participando ali dessa conversa. E o crítico do outro também. Porque um cutucou o crítico do outro. Então, nesse momento, repare, se naquele momento daquele calor humano, né, daquela emoção você não perceber, depois lembra, começa a resgatar na sua memória o que aconteceu, quais foram as falas, fala, foi meu crítico falando. Foi meu crítico que estava olhando o sabotador do outro. Então, ele fala, nomeia, é o primeiro passo para enfraquecer. E no próximo capítulo, nós vamos falar do sábio, porque a gente não aguenta mais vir falar desses sabotadores. Como que a gente resolve, então? E aí, nós já vamos entrar no mundo do sábio, né? Que é o mundo da paz, dos relacionamentos, da comunicação fluida. E nós vamos chegar lá, gente. Muito obrigada até aqui.